os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos aqui na presença do nosso Deus com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia. Ontem nós finalizamos finalmente o nosso livro de Esther. Nós finalizamos a trilogia ali, Neemias, Esdras e Esther. E hoje eu quero trazer, numa segunda-feira, eu quero trazer uma palavra de aconselhamento, instrução e motivação, onde nós vemos as instruções do Senhor, como nós devemos proceder, onde nós vemos a mão dele agindo sobre as nossas vidas. Jesse, bom dia! Saudades, Jesse! Então, voltando. Então, nós vamos falar um pouquinho ali sobre o Salmos 126, um versículo em específico, e eu quero orar para nós já começarmos, que nós temos bastante palavra, bastante vida que vai ser derramada sobre nós hoje, nesse dia, e que já foi derramada sobre mim enquanto eu estava lendo, enquanto eu estava organizando essa palavra para hoje. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ela vem, ela desce como um bálsamo sobre as nossas cabeças, nos trazendo alívio, nos trazendo a certeza de que nós não estamos sozinhos. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço pela tua presença, te agradeço por esse dia, Senhor, que raiou, que nós podemos amanhecer, podemos abrir os nossos olhos, nós ainda estamos com um sopro de vida, nós temos hoje, Senhor, a oportunidade de estarmos na Tua presença verdadeiramente e de podermos usufruir da intimidade contigo, usufruir da Tua presença, de quem Tu és, ó Deus, do Teu poder, da Tua soberania, Senhor, da Tua proteção, do Teu amparo, da Tua providência, Senhor. Hoje, nesse dia, e nós escolhemos por Ti, Senhor, quando nós levantamos um altar logo cedo, Senhor, para ouvir da Tua palavra, para mergulharmos da Tua palavra, para entendermos, ó Deus, o que Tu queres nos falar nesse dia. Então, sê conosco, Espírito de Deus, ministra em mim, Senhor, que sou falha, sou pecadora, e também necessito, Senhor, grandemente da Tua boa mão sobre a minha vida. E ministra, Senhor, sobre aqueles que ainda verão essa live e sobre aqueles que estão vendo agora nesse momento. Em nome de Jesus, sê conosco, nosso Deus, e nos ajuda, Senhor. Necessitamos do pão vivo, Senhor. Necessitamos da Tua palavra, necessitamos da Tua porção nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu quero ir lá para o Salmo 126. E eu quero falar sobre o versículo 5 e 6 do Salmo 126. Esses salmos aqui são salmos que é um cântico, né? Que é um agradecimento sobre a volta deles do exílio, ainda falando sobre o exílio lá da Babilônia. E o versículo 5 e 6, ele vai falar o seguinte, ele finaliza da seguinte forma: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Então é essa palavra que o Senhor tem para nós. Enquanto nós estamos chorando, enquanto nós estamos ali passando pelas nossas aflições, passando pelas fornalhas, né? Passando pelo vale da sombra da morte, como nos fala ali o Salmo 123, o vale da sombra da morte, que é a fornalha, o próprio Deus vai conosco. E eu quero falar sobre a história agora de Lia. Eu ouvi esse final de semana um culto assim que eu fiquei fascinada. Eu gosto muito da Edmeia Williams. Ela tem um conhecimento de Bíblia que é algo assim que ela vai no profundo mesmo. E ela já morou naquelas terras ali, morou no Iraque, e é uma estudiosa da Bíblia. Então, sempre nós vamos tirar alguma coisa ali de diferente, mesmo que nós tenhamos lido aquela palavra, muitas vezes ela sempre traz um conhecimento diferenciado. E esse culto que eu vi, ela falava justamente sobre isso, sobre Lia. Quem foi Lia? Quando Jacó foi fugido lá do seu irmão Esaú e fugiu lá para os seus parentes, lá para Labão, né, que era irmão de Rebeca,
Quando ele foi para lá, a primeira pessoa que ele encontrou foi Raquel. Então ele se apaixonou imediatamente por Raquel, só que Raquel era mais nova do que Lia. E ali dentro daquele contexto, a irmã mais velha precisava se casar primeiro. A palavra não diz que Lia era feia, a palavra diz que Lia tinha os olhos baços, que eram os olhos, possivelmente os olhos curvados, né? Agora me fugiu a palavra. Miopia, ela devia ter alguma coisa ali nos olhos, mas não dizia que ela era feia, não dizia isso. Mas, ao contrário, diziam que Raquel era formosa. Então, Jacó trabalhou ali 7 anos, quando ele foi ali pedir a mão de Raquel para se casar, trabalhou 7 anos por Raquel e foi 7 anos que ele ofereceu ainda. Então, a Edmeia falava que ele levantou ali o patamar dos dotes, porque ele ofereceu 7 anos, não foi pedido a ele. Então, ele trabalhou 7 anos e foi lá exigir que o casamento dele acontecesse com Raquel. E aí, Labão, muito esperto, né, muito cheio de... fez ali o casamento, e a palavra nos conta aqui em Gênesis 29, versículo 22, olha o que Labão fez. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então, quando eles foram lá para a noite de núpcias, ao invés de entregar Raquel, Labão entregou Lia. Enganou Jacó. E aí depois ele vai dizer, não, aqui é costume casar a filha mais nova, mais velha antes, aqui não é costume casar a filha mais nova antes da filha mais velha. Enfim, só para nós entendermos o contexto. Então, foi feita uma festa de casamento para Raquel, uma festa, convidaram toda a vizinhança, mas quem foi se deitar com Jacó ali naquela noite foi Lia. No outro dia pela manhã, Lia, então, é negada ali por Jacó, negada no contexto que ele foi ali contestar Labão, não, por que tu me entregou Lia? Eu trabalhei 7 anos por Raquel. Então, Lia ali foi desprezada, possivelmente ali naquela noite, conforme falou Edmeia lá na pregação dela, Jacó ali declarou o seu coração sobre Lia, né? Sobre Raquel, achando que era Raquel, falou de todo o seu amor por Raquel e Lia ali ouvindo, Lia, né, consumindo aquilo. E então ali naquele primeiro momento da vida dela, um casamento que é a coisa mais importante na vida de uma mulher, ali dentro daquele contexto, Lia foi rejeitada, foi negada, foi desprezada pelo seu marido, pelo seu pai, pelo o contexto ali, porque toda a vizinhança possivelmente já logo na manhã seguinte ficou sabendo do que aconteceu. E aí Labão diz, então 1 semana depois eu te entrego, fique ali 1 semana com Lia e 1 semana depois eu te entrego Raquel, se você também trabalhar os 7 anos por Raquel. E ele, como amava Raquel, ele disse, não, ok, eu vou fazer isso. Então imagina como foi a lua de mel de Lia, aquela 1 semana ali, com aquele homem que não queria ela, queria outra. A vizinhança toda falando dela ali, do desprezo que ela havia recebido. E 1 semana depois, então, vem a irmã dela. E agora, olha o que aconteceu depois, versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, o que uma mulher mais quer quando ela tem ali um marido, quando ela tem um namorado, quando ela, né, ela quer ser amada. E Lia não era amada. E olha o que o Senhor fez aqui. Raquel, porém, era estéril. E naquele contexto, quem concede a vida é Deus. Deus é o criador da vida, Deus é o criador de todas as coisas. Naquele contexto ali, então, Raquel era estéril. E Lia era aquela pessoa que não era amada. E olha o que o Senhor fez. Lia engravidou e deu à luz um filho, chamou-o Ruben, pois disse, o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Guarde isso, gente.
Lia está sempre clamando ao Senhor, Lia está sempre conversando com o Senhor, Lia está sempre esperando do Senhor. 33. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse: O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. 34. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse: Certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Então ela continuava ali lutando para receber o amor ali de Jacó. 35. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: Agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Judá foi o filho, a descendência onde saiu a descendência de Davi, a descendência de Jesus. Os louvores, Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque era um adorador, era um homem quebrantado na presença do Senhor. Ó, vai pegando isso. Então, o que o Senhor quer de nós? Adoração, louvor, que estejamos em intimidade com Ele em todo o tempo. E aí olha o que acontece, o que continua acontecendo. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Primeiro, o 10º mandamento é não cobiçarás, né? Então, deixa eu confirmar se é exatamente isso. Se não for o 10º, é um dos 10 mandamentos. Eu não vou procurar aqui, que não vai dar tempo de... Um dos 10 mandamentos é não cobiçarás. A inveja, a cobiça, né? E aqui ela sentiu inveja da irmã, porque a irmã concedia filhos a Jacó. Mas ela não foi a Deus clamando a este Deus, que o Senhor abrisse a madre dela, que o Senhor, aquele que concede a vida, pudesse trazer a vida, né? Trazer um filho a ela. Não, ela foi exigir do homem, e nós podemos trazer a referência disso como a força do nosso braço. A força do nosso braço fala: não, eu vou fazer dar certo, não, tá dando tudo errado, as portas estão fechadas, mas eu vou lá, eu vou fazer essas portas abrirem. Então aqui a experiência que nós temos através de Raquel é que ela foi ali chamar a atenção de Jacó para que ele desse filhos. Quando ele disse: não, sou eu, Deus, por acaso, para te dar filhos? Então, muitas vezes nós estamos buscando aqui com nossas forças humanas passar pelo vale da aflição, passar pelas nossas dores, pela sombra da morte com a força do nosso braço. Quando é o próprio Deus que se compromete através dos Salmos 23 a ir à nossa frente, a estar conosco de mãos dadas nas aflições, nas dores, nos problemas. Então nós vamos viver, nós vamos poder usufruir ali do que o Salmo 126 nos fala ali no versículo 5 e 6, que com lágrimas nós iremos semear, porque mesmo passando pelo vale da sombra da morte, os nossos lábios irão estar declarando sobre a palavra viva, que Deus é o nosso Salvador, que nós temos uma aliança com este Deus, que nós não estamos sozinhas, que nós não estamos sozinhos, de que Ele vai à frente, de que Ele é a nossa força, de que Ele é que nos concede a vitória sobre todas as coisas, de que Ele nos traz filhos e filhos que nos abençoam, filhos que são bênçãos, que enchem, ali a palavra de Deus nos fala em Salmos que quem tem filhos é abençoado, ele enche as aljavas, né, que eram onde depositavam as flechas, que os filhos são como flechas, que nós não estamos sozinhos, é como uma ferramenta, uma arma, uma bênção, né? Nós não estamos de mãos vazias. E aí continua aqui, Raquel lhe disse: tome minha serva. E então aqui começa o problema. Raquel lhe disse: tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher.
e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça, ouviu meu pedido e me deu um filho. Até aqui, daí depois eu continuo. A partir desse momento que ela usou a força do braço dela, ela fez a mesma coisa que Sara fez lá quando pegou Agar e deu a Agar ali para Abraão. E então Agar ali concebeu Ismael, e Ismael foi um grande problema na vida de Sara, foi um grande problema na vida de Isaac, perseguiu Isaac, né? E a descendência de Ismael ainda persegue os israelitas, né? Os judeus até hoje. Então, quando nós não ouvimos Deus e colocamos a força do nosso braço para achar, né? Achar que nós estamos abrindo portas ali, nós estamos saindo da presença do Senhor, nós estamos saindo daquilo que o Senhor tem escrito para nós quando nós não confiamos nele. E por que eu quero chamar a atenção sobre Dan? Lá em Apocalipse 7, ali quando a visão que João teve, e então ele vê que aqui, ó, eu vou ler, que é melhor. Então vi que 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido o poder para danificar a terra e o mar: esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. E aqui ele vai falar que 144 mil de todas as tribos de Israel receberam o selo. Mas Dan não está aqui nessa lista de tribos. Dan não está na lista de tribos que receberá o selo e que estará ali na eternidade, que será protegido pelo Senhor. Dan não está nessa tribo. Então, aqui a palavra de Deus já nos mostra, a Bíblia ela é totalmente interligada do início ao fim, e ela sempre tem uma instrução que vem e nos direciona para as situações da nossa vida. Então, quando ela resolveu ali colocar a sua serva, quando ela resolveu colocar a força do braço dela e trazer ali algo que não era aquilo que estava nos planos do Senhor, então ela abriu a porta ali para algo que não provinha do Senhor. E ali quando Jacó vai e abençoa, antes de morrer, ele abençoa todos os seus filhos, ele deixa uma bênção para todos os seus filhos. Olha o que ele fala a respeito de Dan, lá em Gênesis 49, versículo 17. A partir do 16 ali, Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. E aí ele parte para a próxima tribo. Então olha o que ele fala, a bênção que ele vai derramar ali sobre todos os filhos, e para Dan ele vai dizer que Dan é uma serpente que morde os pés. Qual é a referência que Deus faz a Satanás? Lá em Gênesis, quando ele está falando lá com Adão e Eva, que morderia o calcanhar. Olha a referência que ele faz lá sobre Jesus, né? Que Jesus viria e nos traria salvação, mas que a serpente morderia o calcanhar. Então, tudo aquilo que nós vamos fazendo em nossas vidas e nós achamos que não vão ter consequências, terão consequências. Então, quando nós temos intimidade com o nosso Deus e quando o nosso Deus nos direciona, e ontem eu ainda conversava com uma amiga, uma situação que eu tive há muitos anos atrás, que foi quando eu pensei que Deus havia me dito para reconciliar o meu casamento, que era um casamento que havia terminado antes da minha conversão. E eu estava num momento de oração, veja, no momento de oração, e a palavra de Deus nos fala que Satanás está ao nosso derredor, né? Tentando
tragar quem ele puder. Eu estava num momento de oração e veio ao meu coração, e o nosso coração ele é enganoso, veio ao meu coração a busca da reconciliação pelo meu casamento. E eu passei muitos anos chorando, muitos anos orando, muitos anos buscando a busca a reconciliação desse casamento. Foram mais de 8 anos. E muitas vezes nós recebemos aquilo que o nosso coração quer, mas não é a vontade do Senhor. Nós recebemos instruções, muitas vezes, que são do nosso coração enganoso, mas não são a vontade do Senhor. Então, voltando novamente aqui ao Salmo 126, e eu vou finalizar com essa palavra, que nós possamos ter intimidade com o nosso Deus, o discernimento, a clareza que vem dele, e que quando nós recebermos algo, algum impulso, que seja uma reconciliação, né? O Senhor ele sempre vai agir pela união da família, mas nós precisamos entender o que Deus quer para nós dentro daquele contexto. Deus quer uma família santificada na presença dele. Deus quer um homem e uma mulher santos que honrem a ele, que criem filhos ali na presença dele. Mas nós não podemos andar com aqueles que não querem estar na presença do Senhor. Nós não podemos andar com aqueles que não aceitaram estar honrando e adorando a um único Deus. Então aqui os Salmos 126, versículos 5 e 6, nos confortam quando eles dizem: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Nós sempre voltaremos com a colheita. Nós sempre voltaremos com o fruto daquilo que nós semeamos em honra, em adoração ao nosso Deus. E lembra, Judá, que foi quando Lia ali, diante de toda a aflição da vida dela, diante de todo o contexto de dor que essa mulher viveu, uma dor de não ser amada, uma dor de não ser escolhida, uma dor de ser rejeitada, uma dor de ser humilhada. Quando ela ali recebe Judá e diante do Senhor ela adora ao Deus Todo-Poderoso, então ali da descendência dela foram gerados frutos. E um desses frutos grandiosos é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a semente dela, mesmo que ela não estivesse ainda nessa terra, ela entendeu lá no céu onde ela está, a semente, né, todo o esforço dela. Porque se nós vamos ver ali o contexto de Raquel, Raquel era mentirosa, Raquel era idólatra, que ali quando eles fugiram, quando Jacó fugiu, ela roubou ali os ídolos da casa do pai dela, e depois quando o pai dela entra lá na tenda, ela está sentada sobre os ídolos, ainda mente para ele, dizendo que estava nos seus dias do seu ciclo menstrual e não podia se levantar. E ali, então, em outro contexto, mais um fruto de Lia, ali quando José morreu no Egito, ele disse: olha, não me deixem no Egito, levem os meus ossos para lá, para a terra de Canaã, para a terra lá onde está meu pai, para o túmulo dos meus antepassados. Então, o povo no Egito andou 40 anos com os ossos de José, até chegar ali na terra de Canaã, a terra prometida, e enterrar ali José, ali dentro daquele contexto. E veja, Raquel teve ali Benjamim, que foi o seu último filho, porque veja ainda mais uma coisa, né? Quando Raquel engravidou, quando Deus concebeu ali a Raquel, que ela pudesse engravidar, olha o que ela fez. O nome que ela deu ali a José. O que significa o nome José? Deixa eu achar aqui, gente. O que significa ali o nome José? Aqui, ó. Olha, versículo 22, capítulo 30, versículo 22. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil.
Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou, olha o nome do José, Deus tirou a minha humilhação, declarou. E o José e o chamou de José, pois disse que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Ela não se satisfez com aquele filho que ela recebeu, ela ainda, no nome do filho, ela queria ainda outro filho. A disputa dela com a irmã, a cobiça, a inveja, né, com a irmã. E ali Raquel não foi enterrada ali no túmulo da família, no túmulo onde estava ali Abraão e Sara, onde estava Isaac e Rebeca, e ali foi enterrado então Lia e Jacó. Veja como Deus prepara tudo, né? Mesmo que nós não estejamos aqui nessa terra, o nosso nome continua frutificando quando nós somos obedientes, quando nós estamos ali, nós cremos e confiamos neste Deus com todo o nosso coração. Então, que nós possamos finalizar, que nós possamos andar durante todo esse dia pensando, né, naquilo que Deus já nos falou, naquilo que os nossos desejos do coração, aqueles desejos mais íntimos, se nós estamos realmente alinhados ali com o nosso Deus, que as sementes que nós estamos lançando, elas estão frutificando, se essas sementes que nós estamos lançando, elas estão gerando honra e glória ao nosso Deus, ou estão simplesmente satisfazendo os nossos desejos. Eu vou finalizar esse devocional com essa palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a entendermos, a termos discernimento e clareza, Senhor, da Tua vontade sobre as nossas vidas e daquilo que Tu queres fazer através de nós. Senhor, que nós não possamos destruir com os nossos braços, Senhor, o caminho que o Senhor está trilhando para nós, o caminho que o Senhor está preparando para nós, mas que nós possamos ter a paciência e a clareza e a confiança de que cada detalhe das nossas vidas está nas Tuas mãos. Senhor, que nós possamos depositar em Ti, somente em Ti, nesse dia, nossa confiança, nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que nós possamos olhar, Senhor, cada vez mais com os olhos de fé aquilo que está à nossa frente, Senhor. Ó Senhor, retira toda angústia, Senhor, retira toda dor, retira toda ansiedade, Senhor. Que nós possamos ter uma bagagem leve nesse dia, Senhor. Que nós possamos viver e estar com a paz que excede todo e qualquer entendimento no nosso interior, sabendo que Tu estás cuidando de cada detalhe. Que nós possamos cumprir a nossa parte, Senhor, que nós possamos agir conforme Tu gostaria que nós agíssemos, que nós possamos andar os passos que Tu gostarias que nós andássemos, Senhor. Nos traz o entendimento de cada passo, Senhor, de cada decisão, de cada palavra, Senhor, e nos purifica, Senhor, de todo mal, Senhor, nos livra de todo pecado, Senhor, nos livra de todos os pensamentos que não provêm de Ti, Senhor, mas que nós possamos sermos livres nesse dia, porque o Teu sangue precioso já foi derramado, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, porque somos fracos, somos pecadores e necessitamos de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vânia, bom dia. Ana, Gese. Até amanhã. Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos usufruir da porção que o Senhor nos entregou hoje nesse dia. Até amanhã, se Deus quiser.